A última criança que ficou viva, a Lúcia, morreu agora em 2005. Então é um fenômeno recente. As outras duas crianças, que eram irmãos, a Jacinta e o Francisco, morreram ainda criancinhas, uma com 8 e a outra com 9 anos. E a Lúcia, que era prima, permaneceu viva, que era mais velha, não foi tão afetada pela gripe pandêmica que teve na Europa toda naquele período. Então, assim, quando você vai examinar, por exemplo, estudar, por exemplo, a questão da Lúcia, dessa que está na sua tela aí, da Lúcia, quando você vai estudar, por exemplo, sobre a Lúcia, existe um documento que tem aí na internet, inclusive aqui embaixo no link, aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode estar acessando o site para poder estar vendo todos os laudos que nós temos sobre a questão da Lúcia. Sobre a questão da Lúcia. Então, você que está aí, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo me assistindo agora, e se você quer saber quais são os exames forenses que foram feitos sobre a questão da irmã Lúcia, se de fato ela era ou não era a Lúcia verdadeira, porque assim, tem uma ideia que circula na internet e alguns acadêmicos norte-americanos, alguns cientistas, médicos, acadêmicos, teólogos, enfim, perceberam que a Lúcia, que ficou viva, que foi a menina que viu lá os fenômenos, que era mais velha do que a Jacinta e o Francisco, eram 3 crianças, era a Jacinta, o Francisco e a Lúcia. E essa Lúcia, ela permaneceu viva até 2005 agora. E percebe-se que nas fotos, nas imagens, que Lúcia, ela é uma Lúcia de 1917, quando ocorreram os fenômenos, até 1958. Depois de 1958 até 2005, aparece uma outra Lúcia com um rosto diferente, maxilar diferente, nariz diferente, a espação das sobrancelhas diferente, olhos diferente, dentição diferente, o rosto diferente. Deixa eu mostrar para você o laudo, para você ver do que eu estou falando. E isso tudo é comprovado por acadêmicos. Tem também a questão da escrita, tá? Tem também a questão da escrita. Olha só essas imagens para você dar uma olhada. Tá vendo? Então eles comparam a Lúcia anterior a 1958 e a Lúcia posterior, depois de 1958. E eles chegaram à conclusão de que trocaram as Lúcias. E aí por que trocaram as Lúcias? Qual a intenção de trocarem as Lúcias? Então, você tem uma Lúcia, que é a primeira Lúcia, que viu lá as aparições em 1917, é uma Lúcia até 1958, depois de 1958 até 2005 é outra totalmente diferente. Foi feito o exame da face, dos olhos, do nariz, da espação entre sobrancelhas, maxilar, dentição, o rosto, e o laudo comprova que não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Você entende? Então, assim, tem o site com a descrição de todos os laudos, o nome dos médicos florenses, o nome dos acadêmicos, doutor em grafia, que examinou até os textos da Lúcia, e eles aprovaram, olha, não é ela quem escreveu essas coisas. Então, assim, a pergunta que fica no ar, olha só essa imagem, tá vendo? Uma Lúcia anteriormente, até 1958 é uma. Depois é outra Lúcia, depois de 1958. Ou seja, são 2 Lúcias. 2, por que trocaram a mulher? O que ela podia falar para a imprensa, para os jornalistas? O que ela podia contar? Será que ela poderia colocar em xeque as aparições que ela supostamente teria visto em 1917? Você percebe claramente, pelo documento, pelo laudo,
feito por médicos forense, que não é a mesma pessoa. Você entende, não? A tese que você tem aqui em Portugal é que uma é a Lúcia de Fátima e outra é a Lúcia de Coimbra. Você entende? É o que boatos que rola aqui. Entende? Ou seja, aquela aparição de Fátima em Fátima, aqui em Portugal, foi uma fraude. Foi uma fraude. Você está entendendo ou não? Foi uma fraude, está comprovado pelos laudos. Aí é o laudo de escrita. Laudo forense de escrita, que diz que não é a mesma pessoa que escreveu a partir de 1958. Uma pessoa escreve de 1917 até 1958. Depois de 1958 até 2005, quando a Lúcia morre, é outra pessoa que está escrevendo. Ou seja, as letras são parecidas, mas é outra pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. Você percebe pelas fotos que tem diferença de uma pessoa para outra. Então, assim, deixa eu mostrar para você o site, vou tentar compartilhar com você o site, só para que você possa ver as diferenças entre a Lúcia de Fátima e a Lúcia de Coimbra. A Lúcia de 1917, que tem lá a suposta aparição com Jacinto e Francisco, que são os três pastorzinhos, e a outra Lúcia depois de 1958, aquela que se encontra com o Papa Paulo VI, se encontra com João Paulo II, e se encontra depois com o Papa Ratzinger, e enfim. Então, assim, tem-se toda uma construção para querer afirmar e atestar que a aparição é verdadeira, mas é fraudulenta, não é verdade. Não tem aparição nenhuma. Nem no Brasil, nem aqui em Portugal, nem na França, nem em lugar nenhum. Não existe documento que atesta isto. E todas as pessoas que supostamente viram a aparição não querem comparecer diante do médico forense. Um médico forense independente, sem ser ligado à Igreja Católica. Porque se a própria Igreja Católica é quem aprova as aparições, alguma coisa errada tem. Como é que pode você da própria igreja aprovando coisas da própria igreja? Não existe isto. Isso é infundado. Não tem condições. Então, esses laudos estão aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá no site. Lá tem nome dos médicos, tem endereço dos médicos, endereço dos consultórios, endereço dos centros de tecnologia onde foram feitas as pesquisas, computação gráfica, IA, foi usado todo tipo de avanço tecnológico para poder verificar e constatar que são duas Lúcias diferentes. Lembrando que a menina Lúcia, lá da aparição de 1917, junto com os dois primos, Francisco e Jacinta, que faleceram por causa da gripe pandêmica que veio a toda a Europa. As duas criancinhas faleceram, acho que uma com 8 e outra com 9 anos. Só que a Lúcia, como era um pouquinho mais forte, mais velha, não morreu, ficou viva. Só que essa Lúcia, ela aparece no cenário em conventos católicos, ela foi totalmente trancada. Ela foi impedida de ir falar com jornalista, de dar entrevista, foi enclausurada em conventos aqui em Portugal. Não deixaram ela falar. E supostamente, parece que nem freira ela queria ser. Então você tem uma Lúcia de 1917, na aparição, até 1958, e outra Lúcia depois de 1958 até 2005, quando ela morre, quando ela falece. Deixa eu mostrar para você aqui o site. Lembrando que tá aqui embaixo na descrição, aqui embaixo desse vídeo, o endereço do site que se fala documentalmente com médicos forense sobre a Lúcia 1 e a Lúcia 2. Está aí, tá bom? Deixa eu só mostrar para você o site. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com você a minha tela para que eu te mostre o meu site. O site aqui para que você possa ver o laudo. Deixa eu só achar aqui.
Vamos lá. Aí está. Deixa eu só reduzir aqui para nós vermos juntos. Aí está. Qualquer pessoa tem acesso ao site, tá? Qualquer pessoa tem acesso ao site. Você pode ir aí no link na descrição e você vai ter acesso a todo o laudo, tá? Tá aí, ó. Tá? Tá embaixo tá o link. Esse é o site e tem todos os laudos aqui, ó. Evidências Florence, tem todos os laudos aqui. Vamos ver agora primeiro a matemática do reconhecimento facial. Foi feito um reconhecimento facial dela. Tá vendo aqui, ó? Então essa aqui é a Lúcia 1. Essa aqui seria a menina que viu a aparição de Fátima em 1917. E ela aparece até 1958 com um rosto, com uma dentição, com uma mandíbula. E depois de 1958 parece que troca e aparece outra pessoa que não é a primeira Lúcia, que viu as aparições. Essa é a segunda Lúcia. Você entende? Essa é a segunda Lúcia. Então você tem a Lúcia 1 até 1958 e aqui você já tem a Lúcia 2 a partir de 1958. E deixa eu mostrar para você aqui uma outra evidência, que é a evidência de... Deixa eu achar aqui. Evidência... evidência de assinatura. Deixa eu achar aqui para vocês verem. Espera lá. Vamos ver aqui, ó. Ah, tá. Aqui ainda é do rosto dela, tá vendo, ó? Ainda é do rosto dela. Então você consegue ver perfeitamente que é uma e ela vai mudando. Percebe? Dentição, maxilar, queixo, a espaçação entre os olhos e assim por diante. Tem mais coisa. Olha só. Deixa eu achar aqui um outro ponto. Caligrafia. Foi feito um laudo da caligrafia de Lúcia. Olha só o laudo. Aí está o laudo é bem extenso, a caligrafia dela está aqui na sua tela. Na caligrafia, qual foi o laudo do especialista em caligrafia, do médico Dr. Florence em caligrafia? O que foi que ele disse? Ele disse assim: foi determinado que a irmã Lúcia foi identificada como autor dos documentos questionados, do Q1 até o Q4. Ou seja, teve um período que Lúcia mesmo escreveu, que ela era quem estava escrevendo mesmo, de próprio punho. É altamente provável que a irmã Lúcia não tenha escrito o documento questionado Q5. Este é muito provavelmente um documento escrito por outra pessoa, com muitas características semelhantes na forma e na estrutura da letra. Não é possível saber se esta é a assinatura natural do autor ou se foi intencionalmente criada para se parecer com a escrita do autor, no caso a irmã Lúcia. Ou seja, ela escreve em um período, é ela quem está escrevendo, depois não é ela mais quem está escrevendo, é outra pessoa. Tá? Isso é laudo. Como é que você consegue encontrar esses laudos? Através do site que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai acessar o site que está aqui embaixo e vai lá e vai ler. Você é um padre católico? É um bispo católico? É um arcebispo católico? É do clérigo? É o próprio Papa? É advogados de Roma? Vocês estão aí? Querem saber se é verdade ou não? Procurem os médicos. Vão ver os laudos. Vamos ver se é ou não. E a cada dia que passa, americanos, ingleses, um montão de pessoas que não fazem parte desse contexto religioso, que não são ligadas à fé, mas são independentes, estão estudando o assunto, estão provando a cada dia que foi feita uma fraude. Uma fraude. Uma fraude. Então, diante de tantos documentos que corroboram com a inexistência dessas aparições, ainda tem gente dizendo que deixou de ser cristão protestante e evangélico para virar católico. Deixou de ser pastor evangélico para virar católico. Endossando imagens que nunca sequer apareceram. Supostas aparições que nunca apareceram.
E tem documentos, tem mais documentos. Deixa eu mostrar outro documento aqui. O link está aqui embaixo. Entra no link. A maioria dos laudos são todos em inglês, tá? Entra lá. Tem PDF. Estude, leia, tá? É laudo. É laudo. Não é brincadeira. Isso aqui tem base, tem consubstanciação. Não é pela fé. Não é achismo. É fundamentação. É documento que diz que não apareceu ninguém. Não teve aparição nenhuma. Pior que isso, as mulheres foram trocadas. É uma Lúcia até 1958 e outra Lúcia depois de 1958. Com qual intenção? A Igreja Católica trocou a Lúcia verdadeira. O que ela tinha para contar? O que ela tinha para contar? Então, fica aí a sua imaginação. Tem mais laudos. Por exemplo, tem o laudo aqui. Deixa eu achar aqui o laudo de reconhecimento facial. Esse laudo aqui, de reconhecimento facial, ele é importantíssimo, tá? Isso aqui é o mesmo programa usado pelo FBI da polícia norte-americana e por Interpol e outras tantas organizações sérias no mundo. Tá? Lá em aeroportos, por exemplo, tem a câmera que pega ali o rosto e milimetricamente consegue fazer o reconhecimento facial. Então, foi feito o exame laboratorial de reconhecimento facial da irmã Lúcia de 1917, que era ainda criança, até 1958, é um rosto. Aí foi feito outro reconhecimento facial, de 58 até 2005. Fizeram um reconhecimento e não é a mesma pessoa. Com qual intenção que a Igreja Católica escondeu a verdadeira Lúcia? Com qual intenção? Por que fizeram isso? O documento está aqui embaixo no link da descrição. Eu estou falando aqui com base em laudos, em perícia, Florença. Está aqui embaixo os documentos. Deixa eu mostrar mais um para vocês. O site está aí, tá bom? Só entrar e vocês verem. Deixa eu ver esse aqui, que é o laudo do relatório odontológico, tá? Fizeram toda a construção da mandíbula, dos dentes. Você pode verificar, todos os laudos estão em inglês, mas tem também em português, você consegue ler lá, você consegue encontrar. Medições facial, medições matemáticas faciais, foi feito esse relatório. Então, são evidências que comprovam que ela foi substituída por outra pessoa. Com qual intenção? Com qual intenção? Esse é o negócio. Com qual intenção? Não é? Para que fizeram? Para que esconderam a menina? Não é? Por tanto tempo. Então, você pode depois aceder ao site, ir ao site, que está aqui embaixo no link, e tirar suas próprias conclusões, tá bom? Então, assim, por que o pastor Carlos Souza jamais seria católico? Jamais. Porque eu estou muito bem como cristão protestante, estou muito bem como cristão evangélico, estou muito bem como membro e pastor da Assembleia de Deus, estou muito feliz com Cristo, com os evangelhos, com os documentos, as cartas dos apóstolos, estou muito feliz como teólogo cristão, como apologista cristão, estou muito feliz. Feliz e cheio do Espírito Santo de Deus. Se você que está me assistindo agora vai fazer cortes desse vídeo, você é católico, vem para o debate. Vamos discutir, teologicamente falando, academicamente falando, sobe na live. Vamos discutir. Depois fica pegando cortes aí de pastor, cortes aí de pastor, de liderança evangélica, fazendo cortes. A gente discute dentro do campo de ideias. Claro que vocês vão querer pegar a história da igreja. Para mim, a história da igreja é uma história fantasiosa, é uma construção que não tem fundamentação nas escrituras sagradas. Não tem fundamentação aqui. Não tem fundamentação. E todas as aparições que vocês supostamente atribuem a Maria, mãe de Jesus, as aparições marianas, não tem comprovação. Nenhuma fundamentação. Nenhuma. E nós estamos desconstruindo
tudo isso que vocês construíram. Por que não aparece agora em 2025? Para a gente filmar lá com o nosso telefone, com as nossas câmeras. Tem satélites hoje, lá no céu, que podem pegar tudo aqui na Terra. Nós estamos com um telescópio aí no interior do universo, filmando o interior do universo. Será que não é capaz da gente filmar uma aparição? Será que a aparição só aparece para criancinha? A aparição só aparece para quem está doente? A aparição só aparece para quem é idoso? A aparição só aparece para quem é católico? Por que não aparece para um cético? Para quem não é? Para um ateu, por exemplo, um gnóstico, por exemplo? Ou para um pastor protestante, por exemplo? Não aparece, porque é fantasia, porque é mito, porque não existe. Isso é brincadeira com a fé das pessoas, que carregam ali a imagem, beijam a imagem, e rezam o terço, e intercedem por mortos, e acredita que Maria é mediadora entre Deus e os homens. Toda uma construção teológica feita pela Igreja Católica, pelos doutores católicos, pelos teólogos católicos, para convencer você e para prender você. E ai de você se falar alguma coisa. Porque se você falar alguma coisa contra a igreja é santa e você está em pecado. Você não pode falar contra o clérigo. Contra essa igreja, que cometeu genocídios do planeta, genocídios do mundo, cometeu invasões de terras, que cometeu racismo. Não pode falar nada contra essa igreja. Uma igreja que não tem centrado nela poder algum espiritual. Não tem graça de Deus nenhuma espiritual. Então, a única coisa que resta a essa igreja, a esse clérigo, é realmente abraçar imagens de escultura de gesso e madeira, porque vocês não têm poder e autoridade do céu para fazer absolutamente nada. Nós lemos nos evangelhos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós lemos nos evangelhos que a salvação é por meio da graça. A graça do Senhor Jesus é que nos salva. A fé no Senhor Jesus é que nos salva. E vocês não. Vocês constroem uma teologia que não tem fundamentação em nada, a não ser na história da igreja, na tradição da igreja. E é uma farsa que nós sabemos. Bom, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Quero pedir que você deixe o seu like, o seu comentário. E se você não concorda com o que eu estou falando aqui e quiser discutir comigo dentro do campo acadêmico, dentro do campo das ideias, sobre o tema, eu estou à disposição. Estou à disposição, tá bom? Estou à disposição. Falta fundamentação nas Escrituras. Nós, cristãos protestantes, defendemos a fundamentação nas Escrituras. O que passa disso, nós não compreendemos como regra de fé e prática. Tradição para nós não quer dizer absolutamente nada. É infundado. Não é cristão. Não é cristão. Martinho Lutero, em 1517, quando colou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele estava revoltadíssimo com todo o poder centralizado no Papa. E naquele tempo, Lutero já pregava contra as indulgências que eram cobradas pelo Papa Católico, ou seja, se pagava a Igreja Católica para ter perdão de pecados. Olha que absurdo! Você tinha que pagar para ter perdão de pecados. E mais que isso, a prática da simonia, que era praticada naquele tempo. Ou seja, você tinha que pagar para aceder ao ministério eclesiástico da igreja. Você tinha que pagar para ter um ministério. Mais do que isso, vocês tentaram uma contra-reforma porque se assustaram com o que o Espírito Santo fez. Se assustaram com o que o Senhor Jesus fez. Transformando pessoas doentes, enfermas, transformando e revolucionando a Europa, indo para a América, e hoje nós somos grandes, graças a Deus, e vamos continuar crescendo. E muita gente do espiritismo, do candomblé, do catolicismo, do budismo, vão se converter e entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo, única e exclusivamente. Não tem nada a ver com igreja, é o Senhor Jesus, é o Evangelho, única e exclusivamente. Que você abra os seus olhos e que você entenda que Papa não salva ninguém, pastor não salva ninguém, Maria não salva ninguém, a igreja não tem poder nenhum, unicamente
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Todos os documentos e laudos que eu falei aqui estão aqui na descrição. Clique aqui, aceda aqui e vai lá e veja tudo que nós estamos falando aqui. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.